de rios que se transformam em sangue, a sons de trompetas ecoando dos céus sem nenhuma explicação científica. Os sinais que antes estavam apenas em textos antigos parecem estar ganhando vida diante dos nossos olhos. Recentemente, uma descoberta em Jerusalém pode ter mudado tudo. Arqueólogos acreditam ter encontrado a verdadeira Arca da Aliança. Mas por que o governo e as autoridades estão mantendo silêncio sobre isso? E aqui vai a pergunta que está dividindo opiniões e eu quero que você deixe nos comentários agora mesmo. Você acredita que esses eventos, como a chuva de animais e o rio Eufrates secando, são apenas coincidências climáticas ou estamos vivendo o início de uma contagem regressiva que a ciência tenta esconder, mas as profecias já avisaram? Prepare-se, porque o que eu vou te mostrar hoje vai te fazer olhar para o céu de uma maneira que você nunca imaginou. Fique até o final, pois o último sinal registrado na Antártida é algo que a ciência ainda não consegue explicar e pode ser a peça que faltava nesse quebra-cabeça. Arca Perdida. Enterrado em uma profundidade absurda, os arqueólogos deram de cara com um enorme baú antigo. Não era um cofre qualquer com moedas de ouro, era algo muito mais sagrado. Os indícios apontam que eles encontraram nada menos que a Arca da Aliança. Sim, aquele cofre sagrado que a Bíblia diz conter as tábuas originais dos 10 Mandamentos. Essa peça estava perdida para a história há milênios e muitos achavam que era apenas uma lenda. Ninguém, nem nos melhores sonhos, esperava que uma escavação de rotina fosse desenterrar o objeto mais procurado do mundo. Aviso vermelho. Imagina você estar de boa fazendo suas coisas à noite e do nada o céu resolve virar um cenário de filme de ficção científica. Foi exatamente isso que rolou em uma cidade recentemente e o registro é de arrepiar qualquer um. Quem viu garantiu que não era nenhum fenômeno natural conhecido. O clima era de o que está acontecendo ali em cima, com as luzes piscando e cobrindo todo o horizonte. Como a galera não perde tempo, as teorias já começaram. Muita gente lembrou que a Bíblia descreve o céu vermelho como um aviso de que mudanças gigantes estão por vir. Teve até quem citou Apocalipse 13. Ele faz descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Naquela noite, parecia que o próprio céu estava enviando outro sinal, obrigando todos a prestarem atenção ao que estava por vir. Rio de sangue. Em novembro de 2023, o icônico rio Nilo, lá no Egito, ficou com um tom de vermelho intenso do nada. Cientistas correram para dizer que eram algas, mas quem olhou não conseguiu não lembrar do livro do Êxodo. A semelhança com a praga bíblica foi de arrepiar. O bizarro é que não parou no Egito. Outros rios pelo mundo começaram a apresentar a mesma cor sinistra. Para cada caso, surge uma explicação rápida. Algas aqui, poluição ali, mas o padrão está deixando muita gente com a pulga atrás da orelha. Fenda na estrada. No meio de uma estrada super calma, um pequeno incêndio começou a arder de um jeito muito estranho. O visual era idêntico àqueles relatos de portais misteriosos que a gente vê por aí. Não era um fogo comum, era algo diferente. A galera que estuda o assunto diz que aquela área fica bem em cima de pontos de energia ocultos. O papo que corre é que esse fogo não foi um acidente, mas sim o despertar de um verdadeiro portal para o inferno. Se foi uma falha científica ou algo sombrio, ninguém sabe ao certo, mas a fenda da estrada de Mêmfis já é um dos casos de portais mais documentados e comentados de todos os tempos. Nuvem gigante.
Se você visse o céu descendo desse jeito na sua rua, com certeza ia repensar todas as suas escolhas de vida. Uma cidade entrou em pânico total quando uma nuvem gigante resolveu estacionar baixinho, deixando todo mundo em choque. E aí o negócio ficou bizarro. A água começou a cair de um jeito totalmente antinatural, como se estivesse sendo drenada por algo invisível. No meio do caos, o detalhe que arrepiou. Uma luz estranha surgiu logo atrás da nuvem. O clima ficou tão pesado que muita gente começou a rezar ali mesmo, acreditando ser o sinal de uma segunda vinda. Do nada, ela desapareceu. Mas o trauma ficou. Agora, qualquer nuvem mais escura que aparece já faz a cidade inteira parar e olhar para o alto com aquele frio na barriga. Céu vermelho. O que rolou recentemente deixou as testemunhas com o coração na boca e os militares coçando a cabeça. Do nada, o céu irrompeu em clarões vermelhos super intensos. Não era um brilho qualquer. As nuvens ficaram iluminadas com padrões estranhos que apareciam e sumiam do mapa em segundos, cobrindo toda a região. Quem estava lá garantiu. Parecia que tinha um exército de objetos ocultos se movendo por trás das nuvens. Dava para sentir que algo estava lá, mas ninguém conseguia ver exatamente o que. Quando os militares finalmente se prepararam para reagir e investigar, as luzes simplesmente deram tchau. Elas desapareceram tão rápido e misteriosamente quanto surgiram, deixando apenas o silêncio e 1 milhão de perguntas no ar. Tempestade de sapos. No Vietnã, um fenômeno inusitado chamou a atenção. Durante uma tempestade repentina, parecia que estava chovendo rãs. Milhares delas caíram sobre ruas, telhados e quintais, e um morador registrou a cena em vídeo, que rapidamente se espalhou. Diante da situação, alguns interpretaram o evento como algo fora do comum ou até simbólico. No entanto, especialistas apontaram uma explicação natural. Ventos intensos, como o de uma tromba d'água, podem sugar pequenos animais de lagoas ou áreas alagadas e transportá-los por longas distâncias antes de soltá-los. Céu argel. A fumaça densa dos incêndios florestais se misturou com a luz do sol, criando uma cena que não tinha nada de tranquila. Quem viu de perto disse que o desconforto foi geral. Era uma beleza que assustava. Não demorou para líderes religiosos começarem a postar avisos. Para muitos, esse céu não era só clima, mas sim um sinal, talvez o prenúncio de um julgamento ou de mudanças gigantes vindo por aí. A sensação de quem observava era de que a paz do mundo está por um fio. O papo que corre é que quando a ciência, os incêndios, se alinha com a profecia de um jeito tão exato, para de parecer coincidência e começa a ser um lembrete de que alguns sinais são impossíveis de ignorar. Sinal silencioso. Desta vez, uma área remota virou o centro de atenção por um fenômeno inesperado. Pessoas olharam para o céu e se depararam com uma luz verde inusual, pairando em silêncio. Segundo relatos, as luzes pareciam se mover de forma organizada, mudando de direção como se seguissem um padrão específico. Isso chamou ainda mais a atenção de quem observava. Enquanto alguns interpretaram o fenômeno como algo misterioso, há explicações possíveis envolvendo drones, exercícios com luzes, fenômenos atmosféricos ou até efeitos visuais difíceis de avaliar à distância. Sem confirmação concreta, o evento permanece aberto a interpretações, mas certamente foi o suficiente para deixar muitos curiosos sobre o que realmente estava acontecendo. Céu carmesim. As imagens que vieram da Austrália parecem ter saído direto de um filme de ficção científica ou de um pesadelo. Em plena luz do dia, o céu azul simplesmente deu tchau e foi substituído por uma névoa vermelho-alaranjada digna do planeta vermelho.
Os moradores saíram de casa à tarde e deram de cara com um cenário irreconhecível. O ar, a luz e até as ruas pareciam fazer parte de outra dimensão. Imagina o choque de abrir a janela e ver tudo laranja. Especialistas entraram em cena para acalmar a galera. Eles explicaram que um ciclone poderoso levantou poeira rica em ferro. Basicamente, o solo árido de lá é puro óxido de ferro. Sim, ferrugem. O vento jogou isso para o alto e a atmosfera virou um filtro gigante que só deixava passar a luz vermelha. Mesmo com a ciência explicando, muita gente não comprou a ideia tão fácil. Em várias religiões, o céu ficar dessa cor é o sinal clássico de um presságio final. Para quem estava lá, a sensação era de que o dia do julgamento poderia estar muito mais perto do que a gente imagina. Gritos do céu. Em 2020, um som estranho começou a ecoar das montanhas e não parou por 10 dias. Os moradores ficaram tão perplexos que saíram caçando a origem do ruído, mas voltaram de mãos vazias. Parecia que o próprio céu estava tentando dar um recado. Mas, não foi a primeira vez. Em 2015, lá na Austrália, um ruído bizarro no céu fez a cidade inteira parar e olhar para cima. Como nada passa batido, líderes religiosos logo mandaram a real. Para eles, não era música aos ouvidos, mas um sinal de textos antigos. O papo é que o silêncio do céu pode estar chegando ao fim e que esses sons seriam a porta se abrindo para o julgamento final. Secando o Eufrates. Trechos que antes eram cobertos por águas profundas e caudalosas, agora não passam de terra rachada e seca. Os moradores estão em choque, porque ninguém consegue explicar como um gigante desses pôde evaporar de forma tão repentina. O mundo foi pego de surpresa, mas os textos religiosos já avisavam há milênios. Durante séculos, a seca desse rio foi descrita como um sinal de que eventos gigantescos estariam por vir. A galera que segue as tradições muçulmanas está ligada em um detalhe bizarro. Existe uma crença de que, à medida que o mundo caminha para o fim e o Eufrates seca, montanhas de ouro brotarão do leito do rio. Eclipse sombrio. Se você acha que eclipse é só aquele evento astronômico que a gente vê nos livros, o que os nova-iorquinos presenciaram recentemente foi de outro nível. O céu resolveu dar um show e o clima nas ruas de Nova York ficou simplesmente surreal. Muita gente parou o que estava fazendo, sacou o celular e ficou ali, naquela mistura de fascínio e medo. Os cientistas logo mandaram a real, dizendo que era um eclipse solar total. Mas para quem estava lá, o céu parecia estar tentando passar um recado muito mais profundo. Não demorou para a galera lembrar de antigas profecias. Aquele brilho estranho foi interpretado por muitos como um aviso de que grandes eventos estão por vir. Quando o sol finalmente voltou ao normal, o silêncio que ficou na cidade era de pura inquietação. O enxame que parecia um aviso da natureza. Embora ninguém saiba o local exato desse vídeo, enxames idênticos já tocaram o terror nas pradarias da Austrália e em partes da China. Por onde passam, não sobra uma folha verde para contar história. A ciência diz que é um evento raro, causado pela falta de comida ou mudanças climáticas doidas que empurram os bichos para as cidades. Basicamente, os insetos perdem o GPS e saem atropelando tudo. Mas, os moradores locais não acreditam nessa conversa técnica, não. Para eles, são os gafanhotos marinhos. A lenda diz que são espíritos do oceano que sobem à terra para punir quem anda irritando as águas. Formação brilhante.
Outra estranha anomalia celeste deixou pessoas ao redor do mundo intrigadas. 2 amigos estavam caminhando à noite quando notaram um aglomerado de luzes brilhantes pairando no escuro céu. Nada daquilo parecia familiar. Rapidamente, eles pegaram o celular para registrar a cena inusitada. Um motorista que passava pelo local mais tarde compartilhou a mesma observação, confirmando que não estavam imaginando coisas. As luzes pairaram por alguns instantes antes de desaparecerem lentamente, deixando todos na dúvida se haviam vislumbrado algo verdadeiramente sobrenatural ou apenas uma rara ilusão de ótica. Seja o que for, a formação misteriosa despertou questões que talvez nunca sejam respondidas. Você decide o que realmente era. Orbe sagrado. Quando o assunto envolve um dos lugares mais sagrados do mundo e luzes que desafiam a física, o clima muda na hora. Recentemente, a mesquita de Al-Aqsa foi palco de um evento que deixou todo mundo de queixo caído e com o celular na mão. O mais bizarro é que essa não foi a primeira vez. Há alguns anos, outra esfera apareceu por lá, passeando suavemente sobre o local sagrado e depois dando um vral em direção ao céu numa velocidade impossível. Quem estava presente garante, não parecia apenas uma luz ou um drone, a vibe era outra. Muita gente sentiu que era uma visita angelical, como se um guardião estivesse ali para abençoar ou proteger o lugar. Chuva de peixes. Se você reclama de chuva de granizo, imagina ter que ligar o limpa-para-brisa para tirar um cardume. O que era para ser um dia tranquilo virou um cenário de filme maluco com peixes caindo literalmente do céu. Carros pararam no meio da rua enquanto dezenas de peixes aterrissaram e se batejavam no chão. Parecia que alguém tinha virado um balde gigante vindo de um rio invisível lá de cima. Ninguém conseguiu entender nada na hora. Ilusão divina. Se você estivesse em um passeio turístico e olhasse para cima na hora do pôr do sol, com certeza ia esfregar os olhos para acreditar no que estava vendo. Uma cidade pequena foi palco de uma visão que parecia ter saído direto de um sonho ou de uma profecia. No meio do horizonte, uma nuvem enorme se formou com a silhueta nítida de Jesus, cercada de um brilho que deixava tudo ainda mais dramático. Enquanto os céticos diziam que era só uma ilusão de ótica, a famosa pareidolia, muita gente não teve dúvidas. Era algo divino. O clima ficou tão intenso que teve gente correndo em direção ao horizonte, como se quisesse chegar mais perto da imagem. Estudiosos religiosos não perderam tempo e já mandaram o alerta. Para eles, a imagem é um sinal claro do retorno de Jesus para proteger a humanidade de uma crise global que estaria por vir. Chuva negra. Os habitantes de Teherã seguiam suas rotinas diárias, quando, de repente, o céu escureceu. E o que aconteceu em seguida deixou todos apreensivos. Uma chuva negra caiu sobre as ruas e os carros, manchando tudo de óleo. Aparentemente, a chuva está saturada de óleo. Dá para ver no meu dedo que está completamente preto. E isso é algo que vem caindo. Testemunhas correram para dentro de casa sem saber o que estava acontecendo, enquanto o aguaceiro incomum continuava. Testes posteriores revelaram que a chuva se tornou ácida, contaminando o abastecimento de água da cidade. Os moradores começaram a associá-la a eventos incomuns que ocorrem no mundo, como se fosse mais um deles. Agora, o mundo observa nervosamente, imaginando o que poderá cair do céu em seguida. Tempestade em Omã. Uma enorme nuvem pairou sobre Islamabad, no Paquistão, durante uma tempestade repentina, pegando todos de surpresa. Clarões intensos iluminaram o céu escuro, e o formato da nuvem era diferente de tudo que os moradores já tinham visto. Cientistas afirmam que se tratava de uma nuvem cumulonimbus, carregada de eletricidade, mas a formação incomum deixou as pessoas apreensivas. Nenhuma explicação oficial os satisfaz completamente, mas os moradores locais estão convencidos que o céu às vezes esconde mais do que apenas o clima. Dragão silencioso.
O vídeo mostra uma fumaça super escura pairando no ar, mas com um detalhe bizarro. Ela estava completamente imóvel. Não tinha vento, não tinha tempestade, não tinha nada que explicasse aquela nuvem de fumaça travada no céu. A internet, claro, entrou em colapso. Muita gente começou a dizer que aquilo não tinha nada de meteorológico. O papo que correu é que parecia um portal se abrindo direto do subsolo, um verdadeiro sinal de que o caos está batendo à porta. Naquele dia, ninguém queria saber de homenzinhos verdes. Toda a atenção da Área 51 foi roubada por essa fumaça sinistra que desafiou a lógica de quem passou por lá. Partículas pretas. Depois de uma tempestade pesada, quase todas as superfícies da casa ficaram cobertas por pequenos pontos pretos. O detalhe sinistro, eles pareciam estar se movendo de forma coordenada. No começo, o pessoal achou que eram bichinhos, mas olhando de perto, a coisa ficou mais estranha. Pareciam finas partículas metálicas que se deslocavam sozinhas, como se tivessem vontade própria. Alguns especialistas dizem que ventos muito fortes podem sugar poeira mineral ou partículas pesadas para o alto da atmosfera e chover isso de volta. Mas ninguém explicou direito aquele movimento inquietante que parecia vida. A luz misteriosa no céu da Escócia. Logo após o pôr do sol na Escócia, uma forma oblonga brilhante apareceu no céu, permanecendo perfeitamente imóvel por vários minutos. Pessoas em diferentes cidades viram a mesma forma estranha. O brilho constante parecia deliberado, como se anunciasse algo desconhecido. Logo chegaram relatos de outros países com mais objetos aparecendo no céu, pairando silenciosamente. Alguns se perguntavam se esses sinais significavam que uma invasão maior poderia estar a caminho, ou se o mundo estaria silenciosamente se preparando para o colapso. A forma desapareceu tão repentinamente quanto apareceu, deixando todos apreensivos, questionando o que estaria acontecendo silenciosamente lá em cima. A abertura do céu. O que rolou em Fairhope, no Alabama, no dia 26 de março de 2026 é daqueles mistérios que fazem a gente olhar para o céu 2 vezes antes de sair de casa. Um morador estava de boa no quintal quando notou algo que simplesmente não deveria estar lá. No começo, parecia só um balão perdido, mas quando o cara deu zoom, a estrutura era bizarra. O céu estava azulzinho, sem uma nuvem sequer. Então, como aquela mancha branca apareceu do nada? O detalhe que bugou a cabeça de todo mundo, ela não se mexia. Enquanto as nuvens normais seguem o vento, essa coisa ficou lá, firme e forte, como se estivesse ancorada no espaço. O vídeo viralizou no TikTok e a galera já conectou os pontos com outros sinais estranhos pelo mundo. Teve gente citando até o livro de Isaías, falando sobre o céu se enrolando como um pergaminho. Para muitos, aquilo foi o flagra de um portal se abrindo em tempo real. Luz vermelha. Você olhou para o céu na noite de 3 de março de 2026, com certeza sentiu um acafrio. A lua simplesmente resolveu mudar de figurino e apareceu com um tom vermelho cobre super intenso, deixando todo mundo de queixo caído. Esse foi o primeiro eclipse lunar total em 3 anos, mas a cor estava tão bizarra que muita gente não viu apenas um evento astronômico, viu um verdadeiro aviso pendurado no céu. Não demorou para a galera lembrar dos textos sagrados. A Bíblia já falava sobre a lua ficando vermelha como sangue antes de grandes e terríveis dias. Ver isso acontecendo ao vivo faz qualquer um parar para refletir. Poucas horas depois do eclipse começar, um homem lá nas Filipinas registrou a mesma lua sinistra da janela de seu apartamento. O registro viralizou e mostrou que o sinal foi para o mundo inteiro ver. Quando a astronomia e as profecias antigas batem o parelo no mesmo evento, a sensação que fica é de que estamos em uma contagem regressiva e que o tempo está ficando cada vez mais curto.
O que acabamos de ver vai muito além de coincidências isoladas, seja através da ciência, que tenta explicar cada fenômeno com dados e lógica, ou através das profecias antigas que parecem estar se cumprindo com uma precisão assustadora. O fato é que o planeta está enviando sinais que não podemos mais ignorar. Antes de encerrar, eu quero saber a sua opinião sincera. Qual desses sinais mais te impressionou ou te deixou com medo? E se você tivesse a prova definitiva de que o fim dos tempos começou hoje, o que você faria diferente? Se você gosta de explorar os mistérios que o mundo tenta esconder, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui nós buscamos a verdade, por mais desconfortável que ela seja. Fique atento aos sinais. O próximo vídeo pode ser a resposta que você tanto procura. Até a próxima.